dessa apresentação inicial, nós vamos abrir para debate. E vamos começar com uma pergunta enviada por e-mail pela internauta Lívia Souza, direcionada a Cláudio Tinoco, mas, claro, se os outros debatedores também quiserem falar sobre o assunto, sinta-se à vontade. Por que, a exemplo do que aconteceu com o samba, que hoje ocupa 2 dias no circuito tradicional, não se institui um dia para os blocos afros e afoxés? Primeiro que afros e afoxés tem para todos os dias. Eu acho que a questão não é a discussão do dia para o afro e afoxé. Logicamente que o samba, e aí eu vou me deter um pouquinho a isso, o samba ele se consolidou, são praticamente 9 instituições, 9 blocos que saem na quinta e na sexta-feira. Nos outros dias tem uma saída muito pequena no sábado, enfim. Pela organização deles. E posso dizer mais, um desafio que tem o samba hoje, o segmento, em sair um pouco, se descolar um pouco da presença dos grandes sambistas nacionais que são fora da Bahia. Eu vejo para o Carnaval de 2011, por exemplo, um movimento do Amor e Paixão, que é um dos blocos de samba, que está buscando resgatar e fortalecer a presença dos sambistas locais realmente. Porque o samba cresceu muito nos últimos anos, mas cresceu muito com a presença desses sambistas nacionais. Inclusive, chegou-se até a cogitar e especular a presença do capital carioca aqui, comprando blocos de samba para se consolidar aqui no Carnaval. De fato, eles se organizaram. Quem conhece a quinta-feira, a saída começa com um alerta geral, é uma evolução muito bonita, é uma plasticidade muito bonita, inclusive para a televisão, não só para quem está na rua. A questão dos afros e afoxés, aqui a gente vê um programa como, por exemplo, o Ouro Negro, que consolidou o circuito Batatinha, onde nós temos ali cerca de 70 pequenos afoxés, blocos de samba também, de percussão, desfilando num circuito apropriado. Lógico que você tem os grandes afros, eu posso dizer aqui o Lodum, Ilemo, Zenza, Malê de Balé, os Negões, enfim, que acabaram se constituindo com maior força econômica e tem aí o potencial realmente de poder manter as suas tradições, a sua dimensão, com uma boa apresentação no Carnaval. Esse ano, por exemplo, nós tivemos uma tentativa de trazer o Olodum. De terça-feira o Olodum sai ali e começa a entrar na avenida por volta de umas 19 horas, tentando trazer o Olodum para umas 4 horas da tarde. Essa seria uma tentativa de a gente quebrar isso que muitos não conhecem, que é uma regra construída e que na verdade foi o regulamento das entidades, do desfile das entidades carnavalescas, que foi assinado esse regulamento por todas essas categorias, os blocos de trio e também os afros, os afoxés, os blocos de percussão. Só que essa regra foi estabelecida em 93, há quase 20 anos atrás. O que nós defendemos é que na base do diálogo com todas essas categorias, a gente venha quebrar regras estabelecidas há 20 anos atrás e a gente não é que fixe um dia, mas é que crie uma alternância entre blocos de trios, afoxés, blocos de percussão, de samba. Quem sabe aí sim a gente melhora um pouco essa motivação para que o folião possa ter ali o interesse em estar acompanhando o Carnaval, estar presente em todos os circuitos. Obrigada. Alguém mais quer se pronunciar? Eu queria comentar, eu acho que Cláudio toca no ponto fundamental, que é a questão da estrutura dos horários do Carnaval. Os horários do Carnaval precisam ser mudados para que se garanta uma maior diversidade nos horários, inclusive aqueles horários que são privilegiados, aqueles horários que têm grande público, que tem mídia e etc e tal. O que nós temos hoje no Carnaval é uma discrepância muito grande desses horários. Quer dizer, em geral, os blocos afro e os blocos afoxés estão totalmente expulsos, vamos dizer, desse horário. Então, uma democratização do Carnaval passaria, inclusive, por isso. E para garantir a diversidade, inclusive, nesse horário. Seria interessante que tivesse um bloco de trio, um bloco afro, quer dizer, tivesse isso mais misturado no Carnaval. Acho que beneficiaria muito o Carnaval da Bahia, né? Eu acho que essa medida seria muito importante. Eu acho que o poder público tem a ver com isso. O poder público tem a ver com a diversidade cultural do Carnaval, tem a ver também com uma melhor distribuição das entidades que participam do Carnaval, dos horários, e inclusive também uma distribuição melhor dos recursos que são arrecadados do Carnaval. O Carnaval traz uma quantidade de recursos fabulosos para a cidade, e é importante isso, e é importante que todos ganhem. Mas a distribuição desse recurso é feita de forma muito desigual. Então eu acho que o poder público tem um papel também nesse sentido. Ok, agora vamos com uma pergunta. Gostaria só de, se você me permite, fazer só para concluir, concordando plenamente com Cláudio e Albino, para reforçar, né, o que eles colocam.
Lembrando que nos anos 70, sem querer ser saudosista aqui, nos anos 70 o carnaval ele era feito com muito mais democracia. Albino, nós éramos colegas de faculdade, brincamos muito carnaval na época, então havia uma mistura dos blocos de trio com os afoxés e etc. E era maravilhoso. E eu me lembro muito bem que o Gandhi e todos os demais afoxés, eles faziam uma volta, saíam do Pelourinho, da Rua Chile, faziam uma volta ali pela Carlos Gomes, no Campo Grande, voltavam pela Avenida 7, se misturavam com o trio. Ele na Praça Castro Alves era uma coisa apoteótica, fantástica. E eles se misturavam também até com os encontros dos trios. Armandinho, Dodô e Osmar eram vivos, Pepeu, enfim, Moraes Moreira, uma coisa maravilhosa. Então o carnaval era muito mais democrático, a participação popular era muito mais intensa, muito mais virtuosa. E eu acho que é por aí. Daqui para frente haver uma discussão mais objetiva e consistente em relação a isso. Agora uma pergunta do jornalista daqui do Grupo à Tarde, Juraci dos Anjos, que assina a coluna Chame Gente. A Prefeitura, com o encontro de trios na terça-feira, visa reavaliar o projeto para terminar o carnaval no edifício Sulacap? Primeiro, agradecer a Juraci pela oportunidade, fazendo essa pergunta, de a gente retomar aqui uma discussão que foi iniciada no ano de 2009, quando nós passamos a defender uma reestruturação física do circuito da avenida. Naquele momento a gente, na verdade, o que ficou pautando a discussão e o debate era a limitação do desfile dos grandes blocos, inclusive de trios, a partir do Campo Grande até a Castro Alves, e a partir da Castro Alves haveria a dispersão desses blocos, fazendo com que esses blocos deixassem de desfilar na Carlos Gomes. De fato, uma ideia posta, a gente tem que trabalhar em cima de alguns aspectos técnicos para poder ver se essa ideia é viável ou não. E nós nos debruçamos naquela época a fazer todos os estudos, mas o debate, a discussão, ela ganhou realmente uma dimensão de debate público que acabou impedindo de nós iniciarmos essa alternativa no Carnaval de 2010. Lógico que uma das coisas que ficou pautando aquela discussão era a possibilidade de que, com essa saída, a Carlos Gomes perderia, vamos dizer assim, a oportunidade de manter o Carnaval ainda ali em desfile. Nós temos um palco, um espaço alternativo, que é o palco do samba e o palco das orquestras, que fica ali entre a Praça da Sé e a Praça Municipal. Nós temos registros fotográficos, registros de imagem daquele espaço, que é um espaço que pode ser muito bem ampliado, como se colocando aqui já essa questão de ampliação, para um carnaval de chão na Carlos Gomes. A nossa intenção era levar as orquestras e os pequenos grupos. Nós verificamos que no Carnaval de 97 nós tínhamos 60 pequenos grupos cadastrados oficialmente no desfile do Carnaval de Salvador. No ano passado nós tivemos 6 pequenos grupos. Eram grupos de bandas de percussão, de sopro, de cordas, que saíam entre um bloco e outro e puxavam 500, 300 pessoas, e isso fazia com que o Carnaval tivesse uma evolução muito salutar, muito legal para essas pessoas que logicamente têm essa tradição, logicamente muito mais os foliões locais. Resumindo, eu acredito que o que faltou em 2009 nós vamos ter agora em 2011 na prática, que é exatamente um exercício a partir da iniciativa do EVA de sair sem cordas na terça-feira, de nós trazermos uma operação que é para poder, vamos dizer assim, de fato, revitalizar, que é o encontro de trios com o Moraes Moreira, descendo da Rua Chile, ali a gente limitando. Infelizmente eu vejo aqui, eu sei que Popó colocando aqui as questões da década de 70 e tal, a gente sempre tem uma referência no passado, isso é importante, mas a gente tem que ter também a capacidade de perceber o hoje e o amanhã também. Então, eu também brinquei o carnaval, mas da década de 80, comecei com 14 anos em 84, mas de fato cresceu muito o carnaval. Então hoje até um encontro de trios não pode ser muito mais voluntário e natural, ele tem que ser operado e organizado de certa forma. Então, Juraci, eu acho que sim, a gente pode, a partir dessa experiência de 2011, fazendo todos os registros dessa operação, e eu quero convidar todos, a imprensa vai ter um papel fundamental nisso, de estar lá olhando isso, minha equipe, todos aqueles órgãos. A Praça Castro Alves é o local ideal, nós temos postos de saúde, postos de segurança, 2 áreas de dispersão, tanto pela Barroquinha quanto pela Conceição da Praia. Então eu acho ali muito importante essa iniciativa e esse exercício, e quem sabe poder ser aí uma tendência. A nossa colega Cleidiana Ramos pergunta: como mexer nesta questão do horário dos desfiles, que o Cláudio Tinoco e o secretário também
abordaram aqui, já abordaram anteriormente no área dos desfiles para se mesclar o bloco afro com o bloco de trio, com a afoxé. Como mexer? Essa é uma questão extremamente delicada, né? Porque, na verdade, quando alguém compra um bloco, muitas vezes está comprando o horário do bloco, não está propriamente comprando o bloco, né? Porque tem alguns horários que são privilegiados. O horário que sai, por exemplo, que você passa no horário do Jornal Nacional. Quer dizer, o horário que você passa no pico do horário, que aquilo vai ser exposto para o Brasil inteiro. Quer dizer, a visibilidade que se ganha ali é fantástica, né? Essa é uma questão delicada. Agora, essa é a questão que tem de ser enfrentada. A gente não pode ter uma coisa que foi acertada lá atrás. Quer dizer, é preciso que os blocos e o poder público particularmente tenham acessibilidade para... Agora, vamos ser claros, isso não é simples, porque intervém muitos interesses pesados. Agora, se a gente quer uma festa democrática e diversa, a gente vai ter que enfrentar isso. Os poderes públicos têm que colocar isso na agenda, né? De preferência numa coisa que seja conversada, negociada, né? Eu acho que o caminho não é o caminho do atrito, da intervenção, não, é o caminho do diálogo e mostrar que todos ganham se a gente tiver essa diversidade, né? Eu também penso que há de se imaginar muito mais diálogo com os grandes blocos de trio, há de se ter mais flexibilidade. Cláudio conhece muito bem os produtores, né? A Saltu conhece, né? A Saltu dialoga muito com eles. Há de se ter mais flexibilidade. A gente não pode imaginar que o poder do capital seja tão, digamos, desculpe a expressão, guloso em relação ao carnaval, né? Há de se pensar numa coisa para democratizar o carnaval. Os proprietários dos blocos precisam abrir, né, mais espaço de diálogo com a prefeitura, com o Estado, para que se possa efetivamente fazer essa flexibilização dos horários, né? Senão a gente não vai avançar muito. Deixa eu aproveitar só o tema do horário, só para colocar outros aspectos. Muito bem posto já pelo secretário Albino, mas a gente tem, na verdade, essa questão do horário definido nesse regulamento que é de 93, tá? É ali nesse regulamento que diz qual é o horário, o início do horário do desfile em cada uma dos circuitos, em que horário é que saem os blocos de trio, em que horário é que devem sair os afros, etc. Porque a gente precisa, através do diálogo, trazer essa discussão logo passado o Carnaval de 2011 e vamos tentar resolver isso. Tem uma coisa que é muito simples, o critério é da antiguidade. Tá? O princípio básico é da antiguidade. Eu sou mais velho, eu estou lá, meu direito de sair na frente. A gente tem que embutir uma coisa que a gente tem muita resistência mais de admitir, mas é a meritocracia também no carnaval. É a gente avaliar também por quem é que está saindo no horário que está previsto, quem é que passou na passarela no tempo provável que era previsto de sair, quem é que respeitou a conclusão do desfile no tempo também adequado de sair, que tudo isso está sendo estabelecido num decreto de fluxo e tal, em regras, e às vezes a gente não percebe isso. Olha, às vezes tem um bloco, inclusive, subsidiado, independente, jamais voltado para quem da dimensão e da categoria, mas às vezes é subsidiado e não cumpre com as suas obrigações. Então eu acho que introduzir questões de mérito nesse critério, quem sabe, talvez seja uma alternativa da gente também contribuir com esse horário. E só por último, no ano passado, as pesquisas de opinião, o turista nacional e estrangeiro, ele se perde com o horário. A gente aqui é mais acomodado. O bloco se sai 1 hora, o samba, por exemplo, para a gente voltar para o samba normalmente estava na programação 9h30, 10 horas da noite na quinta-feira, mas só sai meia-noite, porque ele já é o horário que o pessoal sai do trabalho, vai fazer a entrada, o aquecimento, o bloco está armado meia-noite para entrar na avenida. Mas o turista que sai, que fecha um pacote, que se hospeda no hotel, que pega a programação oficial e diz que o bloco dele é 19, que o Ilê sai, que o Colodum ou que o Camaleão, então o cara vai sair, vai chegar lá, no bloco não está armado ainda. Então esse, por exemplo, seria um critério até de ser introduzido. Cumpra também com sua obrigação, você vai ter o direito, ou seja, de subsídio, ou pelo menos sua posição nessa ordem de desfile. Mas, Cláudio, eu acho que era importante também ser incluído um critério de diversidade. Eu acho que o carnaval seria muito mais interessante se você tivesse blocos de trio mesclados com afoxés, quer dizer, você não tivesse só blocos de trios e os outros blocos de afro da horário, quer dizer, a mescla seria muito importante. Concordo. Eu acho que seria um critério importante. Eu acho que esse é o caminho. O Albino está certíssimo. Agora, a resistência dos blocos de trio é muito grande. Eu acho que nós temos que romper com essa resistência. Está na hora de se... aí que está, o poder público, municipal, estadual, eles têm
o poder, não é, para romper com essa insistente posicionamento dos donos, né, dos blocos de trio. Eu acho que o carnaval vai ganhar muito quando se conseguir ouvindo essa alternância, né? Acho que vai ser uma grande vitória quando isso ocorrer efetivamente. Uma nova pergunta agora para o Pojucan Cabral. As taxas já pagas pelos trios não são as previstas por lei? Como seria criada a nova taxa que o senhor sugere? Bom, até os números em relação a essa arrecadação, Cláudio Tinoco pode muito bem colocar aqui quanto a prefeitura arrecada de ISS por ano, por carnaval, né? Os blocos, teoricamente, têm que pagar 5%, né, Cláudio? 3%. 3%, mas eu não sei até que ponto. Eu acho que essa é uma discussão muito polêmica e muito, eventualmente, até tensa. Quantas pessoas efetivamente participam de um camaleão por dia, de um nano por dia, quantas pessoas acompanham Cláudia Leite, Ivete, do Valério, Estatal, etc. e tal, por dia? Esses números fogem ao controle dos órgãos fiscalizadores. Então, eu não acredito que o município arrecade muito próximo do que deveria arrecadar, porque realmente, vocês lembram muito bem, já foi uma discussão, inclusive o Jornal à Tarde já publicou muitas matérias em relação a isso. Nós não sabemos se efetivamente os blocos pagam os impostos como deveriam pagar. Então, eu acho que deveria haver mais rigor na fiscalização de quantas pessoas estão nos blocos. Eventualmente, um bloco fala em 2.000 pessoas, eu acho que são mais do que o dobro, 4, 5.000 pessoas. Quantas pessoas estão presentes no camaleão? É uma maré de gente, é gigantesco. Eu imagino mais 5.000 pessoas. E essa taxa, digamos, direito de arena, se a gente chamar assim, cada bloco pagaria uma taxa, além do ISS de 3%, pagaria uma taxa, eu defendo isso, pagaria uma taxa para desfilar, por exemplo, no circuito Barra Ondina. Agora, isso teria que ser um projeto de lei, ou iniciativa do Executivo, o prefeito caminhar à Câmara, ou iniciativa da Câmara Municipal. Evidentemente, esse debate passaria por todos aqueles que fazem o carnaval. Não é uma imposição, não acho que deva ser uma imposição, isso deve ser amplamente discutido. Agora, imagine que no futebol, todos os jogos têm uma taxa para a FIFA e para a CBF. Nós sabemos de Pituaçu, quando Bahia e Vitória estão jogando em Pituaçu, quando Vitória e Bahia estão jogando no Varradão, em qualquer estádio ele tem uma taxa para o clube vencedor, o clube perdedor, para a Federação Estadual, a Federação Nacional de Futebol, que é a CBF, e a FIFA. Por que nós não podemos pensar numa taxa dessa para o carnaval? Além do ISS, isso aí é um imposto que todos têm que pagar. Qualquer um de nós aqui que tenha uma atividade econômica, nós temos que pagar imposto, 3%. Mas no carnaval, além desse imposto que os blocos pagam, por que eles não pagarem uma taxa de utilização daquela arena? Afinal de contas, eles ganham, eles arrecadam um volume de dinheiro extremamente elevado, né? Eu acho que... Puder contribuir, os blocos já pagam, inclusive tem um registro do passado, inclusive, que havia um não pagamento que se buscou, inclusive, compensações, etc. Ou seja, há muitos anos, na gestão do prefeito João Henrique, os blocos pagam, recolhem o ISS, cerca de 2 milhões de reais recolhidos, 3% da movimentação econômica baseada o quê? No número de integrantes, vezes o número de dias que os blocos saem, vezes o valor médio cobrado pelo acesso através da compra de aquisição de abadá. Então, se o bloco sai 2 dias, ele paga menos, se o bloco sai um dia só, enfim, se ele tem um número maior de integrantes. Então, essa tabela, ela vai de blocos que podem pagar R$500 a blocos que pagam quase R$200 mil só de ISS. Além disso, ele já paga uma taxa de licenciamento de publicidade, em cima exatamente da dimensão do bloco, né, pelo número de integrantes também. A taxa de licenciamento ela é recolhida pela SUCOM. A gestão nossa ainda fez mais além. Nós criamos uma central de vistoria dos blocos, que na verdade ela concentra muito na vistoria dos equipamentos, trios e carros de apoio. E esse bloco, ele não sai, seja até um trio independente, ele não sai da central de vistoria sem ele ter a cartilha dele carimbada, que ele contribuiu com todas as suas responsabilidades. Inclusive, essa central tem a Secretaria da Fazenda do Estado, a Secretaria da Fazenda do município e todos os órgãos licenciadores, inclusive a própria Superintendência Regional do Trabalho e Emprego,
que exige também que ele cumpra todos aqueles compromissos firmados no TAC em relação aos seus trabalhadores, etc. Então, eu acho que nós avançamos muito na organização. A Secretaria da Fazenda Municipal, inclusive, faz um trabalho de amostragem no Carnaval, ela faz um trabalho de fiscalização. Já estamos estudando a tecnologia para medição, inclusive, dessa densidade do bloco, através de imagem aérea, fazer um cálculo prático de quanto é que ele realmente tem na prática, porque qualquer bloco, mesmo que seja o grande ou pequeno, às vezes ele pode, se ele quiser omitir, ele não vai ter com esse mecanismo, por exemplo, essa condição. Então, acho que é uma condição bem instalada, que hoje é organizada, mas podemos pensar, logicamente, por exemplo, em estabelecer uma alíquota de ISS diferenciada na Barra Ondina em relação à avenida. Se todos pagam 3%, por que lá embaixo não pode pagar 5% e aqui em cima paga 2%? É uma forma da gente criar um subsídio, na verdade, um incentivo para a gente poder ter uma vantagem daqueles que estão aqui em cima, mantendo a tradição, mantendo o esforço de ter. Então, eu acho que mais nessa linha do que numa linha de que não pague ou que pague mais ou menos. Aí a gente está aberto também para conhecer quais seriam essas outras alternativas. Uma pergunta agora para o secretário Albino Rubim, do nosso colega Paulo Oliveira. Por que os cortes do governo se deram exatamente no Carnaval Pipoca, onde os soteropolitanos mais se divertem? Veja, nós quisemos preservar aqueles programas nossos que são bem estruturados. Quer dizer, nós achávamos, por exemplo, que se fosse um corte no Carnaval Ouro Negro seria muito ruim. O corte no Carnaval do Pelourinho também seria muito complicado, porque o Carnaval do Pelourinho é todo mantido pela Secretaria de Cultura. Então, um corte ali significava que aquele carnaval seria muito prejudicado. Então, nós cortamos alguma parte do Carnaval Pipoca, quer dizer, que foram aquelas coisas talvez mais inovadoras do Carnaval Pipoca, que foram os trios. Mas mantivemos muitas atrações do Carnaval Pipoca. Quer dizer, era onde a gente, na análise que a gente fez internamente, quer dizer, foi muito difícil para a gente. A gente gostaria de não cortar nada. A gente gostaria de ampliar o Carnaval. Havia, inclusive, na Secretaria a ideia de ampliar o Carnaval para reforçar a coisa da Praça Castrovas. Nós chegamos a conversar, inclusive, com a Prefeitura nesse sentido. Mas quando veio, na verdade, a decisão de corte, de cortar em algum lugar. E achamos, então, por bem cortar nesse... Não com muito pesar, na verdade, né? For possível, né? Mas as restrições, a gente sabe que esse ano tem restrições muito grandes ao nível federal, ao nível estadual. E também foi a possibilidade que nos restou. Uma pergunta da nossa colega Isara Bahia, para Cláudio Tinoco, mas também se os outros debatedores quiserem falar sobre o assunto, sintam-se à vontade. Ainda falando em expansão do circuito, existe alguma possibilidade de ampliar o circuito Barra Ondina? É possível que o final do percurso seja no Rio Vermelho, por exemplo? Eu não acredito muito nisso. Eu acho que não é fácil fazer aquela conexão da Ondina com o Rio Vermelho, em virtude do estreitamento a partir dali do social, do Instituto de Reabilitação, até a paciência, sobretudo. Então eu não acredito muito nisso. Uma possível migração para Ademar de Barros, talvez, por ser uma avenida de 2 pistas naquele parte inicial, etc. Esse ano a gente já estendeu um pouquinho o marco final do desfile, para poder a gente ter uma ampliação do desfile, nesse espaço que foi, inclusive, concedido pela Prefeitura, visou exatamente isso, né, a gente poder ter ainda, porque quando passavam do Otton ali, praticamente os artistas já eliminavam a tocada e chegava ali no posto que tem ali na Ondina, os próprios cordeiros já arriavam as cordas. O que eu imagino de expansão é mais no circuito de cima mesmo, com a possibilidade de, aí sim, criar uma conexão com a Contorno e o comércio. Tentamos para esse ano, inclusive, descendo o palco do samba, que funcionava ali na Praça da Sé, para a Praça Visconde de Cairu. Entretanto, a gente ainda teve restrições de instalação de palco naquela área. Eu acho que não foi suficiente para a gente vencer esse momento, mas acredito que possa ser assim pensado muito claramente isso para 2012. Uma alternativa para Contorno Comércio, inclusive, é o que vai acontecer esse ano, que já acontece todos os anos, mas esse ano de uma forma mais organizada, na quarta-feira à noite na Barra, que são as 12 bandas de sopro e percussão, uma tentativa talvez aí trazer esse carnaval no outro dia, por exemplo, para essa área ali da França até o Contorno, de repente ali começar a se consolidar também como um espaço alternativo. Eu queria falar um pouco também sobre isso. Nós pensamos sempre nessa alternativa de ampliar o circuito, quer dizer, ampliar o carnaval que nós temos para outros espaços. Eu acho que o exemplo do Rio de Janeiro talvez possa ser muito interessante para a gente. Quer dizer, você tinha um carnaval todo concentrado no Sambódromo e começou a renascer
em toda a cidade do Rio de Janeiro, uma série de blocos, de bairros, etc. e tal. Quer dizer, talvez fosse interessante, em vez de pensar simplesmente em ampliar o circuito, pensar em novas alternativas de carnaval. Por exemplo, essa ideia da Barra, com outro tipo de carnaval ali. Quer dizer, talvez isso seja interessante. Mesmo a tentativa de expandir o mesmo carnaval para os bairros, por exemplo, eu pessoalmente não acredito muito nos carnavais de bairro. Porque, na verdade, você tem o esquema do bairro, é o quê? É como se fosse o carnaval do centro, levado para o bairro, com atrações sempre menores, né? Então, eu acredito muito mais que a gente possa renascer o carnaval de uma outra maneira, com outras... E aí, o poder público pode pouco, na verdade, porque isso depende muito da criatividade. Quer dizer, o Rio, quando o carnaval nasceu, não foi o poder público que inventou os blocos nos bairros, foi o Fulião, as pessoas que reinventaram aquele carnaval, que era um carnaval que não existia no Rio. E hoje é um carnaval fortíssimo, né? Quer dizer, esse carnaval de rua do Rio começou a ter uma potência impressionante, impressiona a quantidade de pessoas, e é um carnaval de dia, inclusive, né? Que é bem diferente do nosso. Os blocos funcionam muito de dia. Então, eu fico pensando isso, talvez fosse interessante na cidade a gente ter essas alternativas novas. Eu imagino que isso possa ser, inclusive, muito a favor da diversidade do carnaval também. Eu penso que se o governo municipal e estadual, apesar das dificuldades de se obter êxito no carnaval em bairro, mas eu me lembro que quando eu era pequeno, tinha um carnaval em Cosme de Farias, eu morava lá em Cosme de Farias, tinha um carnaval em Cosme de Farias muito bom. Evidentemente não é fácil a gente imaginar levar alguma coisa para um bairro, uma Liberdade, Cajazeiras, Cosme de Farias, Brotas, e a gente conseguir êxito. Mas eu acho que valeria a pena essa discussão, no mínimo essa discussão. Eu acho que se o poder público conseguir levar para os bairros atrações quase de ponta, não vou dizer uma Cláudia Leite, uma Ivete, evidentemente, seria muito caro, mas alguma coisa que pudesse atrair os foliões nos bairros, talvez conseguisse alguma coisa. Sei que é difícil, de certa forma eu concordo com você, claro que não é fácil, é um desafio muito grande, mas eu acho que a gente vive também de desafios. A gente deve buscar as soluções, não é achar que não é possível. Eu acho que os bairros precisam de carnaval. Eu acredito muito, assim, eu acho que seria uma coisa belíssima os bairros, pelo menos uns 3 ou 4 ou 5 bairros de Salvador, terem um carnaval. Eu gostaria muito de ainda ver essa possibilidade, fosse concretizado esse sonho. Veja, eu acho que é muito interessante que os bairros tenham sua festa de carnaval. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu acho que o modelo de simplesmente botar um palco no bairro e levar atrações, eu não acredito que isso dê certo. Quer dizer, os números, inclusive, mostram lá, quer dizer, 2, pouco. É uma quantidade muito pequena de pessoas. Eu acho que a gente teria de pensar o carnaval de bairro de uma outra maneira, certo? Com uma outra dinâmica, talvez uma coisa que fosse nascida do bairro, a partir deles, uma outra coisa. Aí sim, eu acho que é importante que a gente tenha o carnaval disseminado pela cidade, para inclusive evitar a concentração excessiva do carnaval em determinados espaços da cidade. Eu concordo muito bem com essa abordagem. Lógico que a gente falar do carnaval nós temos, né? Plataforma, Piripiri, Liberdade, Cajazeiras e Itapuã. Nesse formato de palco com atrações. E aí não vou entrar no mérito agora da questão da qualidade da atração ou de ponta, mas eu acho que o que o secretário coloca com muita propriedade é essa possibilidade da gente criar, como por exemplo, plataforma onde tem os pierrot, né, tradicional de plataforma, que é um movimento do próprio bairro que sai de fato ali desfilando e tal. Ou seja, a gente encontrar nessas manifestações a possibilidade de a gente sim, as próprias comunidades de bairro nos cobram às vezes atrações não são de ponta, são locais. E que dentro de um processo seletivo, de curadoria, às vezes amplo, no conselho não chega a atingir. Não se chama nem notório, nem emergente, se chama uma atração local, e às vezes ele se tem. Eu acho que é só uma ilusão, hoje, com esse formato, achar que a gente segura a população, o fulião que está disposto, sobretudo os jovens, que estão muito voltados aos grandes artistas, independente de ser Ivete, pode ser o pagode, a música até eletrônica está atraindo a galera para ir para a avenida. Então, não é reter. A gente hoje, o carnaval de bairro serve apenas para oferecer a esses bairros mais populosos uma alternativa de entretenimento. E assim tem atingido apenas 2% da população. Uma nova pergunta.